E hoje falando sobre a iniciativa do Papa de instituir o motu próprio, criando aí o domingo como sendo o domingo, o dia próprio, o domingo da palavra de Deus, o domingo da palavra de Deus. Foi essa a instituição do Papa Francisco. E a Bíblia possui uma certa complexidade, todos nós sabemos, né? Nós que temos contatos ainda que mínimos com a Bíblia. Para entendê-la precisa se conhecer e conhecer a história do antigo Israel e até acontecimentos da história universal. Também é necessário informação técnica, por exemplo, a crítica das fontes. Padre Flávio, o que é a crítica das fontes e como é que a gente pode fazer para realmente adentrar mais no conhecimento da Bíblia? Erivan, a crítica das fontes é digamos assim, um complexo de informações que nós utilizamos para compreender a arquitetura redacional, como foi escrito o Novo Testamento. Então, há uma base de informações comuns que nós encontramos no Evangelho de Marcos, que todos os evangelistas falam dele. Por exemplo, todos os evangelistas dizem que Jesus morreu crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. Então, isso é um elemento comum. Agora, a narrativa do filho pródigo, por exemplo, só quem conta é São Lucas. A da mulher surpreendida em adultério, né, que Jesus encontrou com ela e depois disse, vai, não peques mais, só quem conta é São João. Então, tem uma base comum que nos é permitido identificar, tomando o Evangelho de Marcos como base, né, como consideração, e depois cada evangelista vai acrescentando outras informações que são verdadeiras, são inspiradas pelo Espírito Santo, mas que era posse, não é, daquela comunidade que o evangelista participava e escrevia para ela. Por exemplo, os relatos da infância de Jesus, a maioria deles nós encontramos no Evangelho de Lucas. Não é que os outros evangelistas não considerassem o nascimento de Jesus, mas era que, pelo fato que para eles essa questão não era assim a mais urgente a tratar. Então foram tratando de outros assuntos. Então a crítica das fontes é um estudo bastante técnico que nos permite identificar essas especificidades do Evangelho, que nós encontramos na redação dos Evangelhos. É um estudo que nós fazemos quando nos dedicamos, digamos assim, à compreensão técnica do texto, porque as várias interpretações, né, os vários estilos de interpretação também podem ser aplicados à Sagrada Escritura. Eu, por exemplo, gosto muito do chamado estilo existencial. Eu procuro fazer, quando eu proclamo a palavra na minha comunidade, que aqueles que me escutam criem, digamos assim, uma base de vida que favorece o acolhimento e a aplicação do texto na vida da própria pessoa. Eu geralmente começo a minha pregação com um exemplo ou fazendo referência a alguma situação da vida da comunidade de Campo Grande. Então, a Bíblia, ela não pode ser só dos especialistas, embora eles sejam necessários. Ela é um livro do povo e para o povo de Deus. O Papa diz que ela não pode ser patrimônio só de alguns, porque senão iríamos criar uma elite na nossa igreja ou em outra denominação religiosa que tem a posse do texto, mas que não foi capaz, não é, de socializá-lo. Isso não é bom. Evidentemente que ao longo da história foram surgindo tendências que procuraram monopolizar o texto sagrado. E esses grupos e essas pessoas se tornaram em grupos, né, de escolhidos ou grupos de referência. Mas isso não é bom para a comunidade eclesial, porque cria divisão. Quando a Bíblia é lida com esse espírito comunitário, ela favorece a unidade de quem lê com aqueles que escutam. O senhor falou aí que geralmente começa a sua explicação lá na homilia com algum fato, né? Fato. Padre Flávio, então a homilia, que é o sermão, como popularmente também chamamos, né? O momento em que o sacerdote, como o senhor acabou de dizer aí, utiliza aquele espaço de tempo para explicar a palavra,
O Papa Francisco, ele tem feito alguma intervenção, algum chamamento especial de atenção da Igreja Católica, no caso, para como deve ser tratado, experienciado esse momento? Tem, Arivan, e é um tema bastante interessante, porque às vezes eu escuto apreciações de descontentamento em relação a esse ou aquele sacerdote que fez uma homilia que não sintonizava com os textos bíblicos que foram proclamados. Então, o Papa Francisco, ele é um homem prático, né? No documento Evangelical a Alegria do Evangelho, ele dedica um capítulo ao tema da pregação, da preparação e da apresentação da homilia. E nesse documento, no motu próprio, Aperuit, como é que chama aqui? Deixa eu dizer de novo. Aperuit Illis, que instituiu o terceiro domingo do tempo comum como o domingo da palavra. Em latim, né? Isso. O Papa diz assim: os pastores, quem são os pastores? São aqueles que são agraciados com o ministério sacerdotal, diáconos, padres, bispos, também animadores de comunidade. Tem a responsabilidade de explicar e fazer compreender toda a Sagrada Escritura. Como? Como é que essa responsabilidade pode se operacionalizar, pode se tornar ato? Ele diz assim: com uma linguagem simples, adaptada a quem escuta. É sempre o desafio de ser simples sem ser simplório, e complexo e profundo sem ser complexo, sem ser complicado, né? É um desafio esse para nós. Mas o Papa diz que a palavra ela tem que se referir à vida diária. E aquele que a escuta deve se sentir contemplado nessa palavra que lhe é oferecida diariamente. E outra coisa que o Papa pede, que nós sacerdotes nunca devemos esquecer, é que a meditação, que a homilia não deve ser longa. 10 minutos, 15 minutos já está de bom tamanho. Agora 22 minutos, meia hora, aí o povo suporta, né? Suporta. Padre Flávio, e que atitudes devemos cultivar para criar essa intimidade com a palavra? Existem, digamos assim, elementos? Existem elementos. Primeiro, introduzir no cotidiano, isto é, no dia a dia, esse esforço de ouvir a palavra de Deus, que pode ser escutada, por exemplo, através da nossa TV Centro-Sul, mas existem as TVs abertas, a Rede Vida, a TV Aparecida, Canção a Nova. Século XXI, Canção Nova. Todas essas TVs abertas, elas oferecem em sua grade de programação momentos de proclamação e escuta da palavra, não é? Outro elemento que nos ajuda é recitar os salmos. Porque os salmos são tão humanos, Arivan. Você encontra salmo que fala de angústia, de alegria, de desespero, do peso da doença. Então, quando se conhece o livro dos salmos, fica mais fácil você estabelecer uma identificação com o texto sagrado. E também na vivência da caridade, porque a palavra pede que nós saiamos do individualismo e que nós vivamos na caridade. A palavra abre os nossos olhos, como Jesus abriu os olhos e o coração dos discípulos de Emaús, para que nós saiamos de nós mesmos e nos dirijamos ao encontro do outro. E aqui eu concluo, porque eu vejo que você já está controlando lá o relógio. Esse final de semana eu pedi ao povo de Campo Grande para ajudar as vítimas da chuva do sul da Bahia e norte de Minas, através da Caritas Nacional. Inclusive, até publiquei o número das contas, né, que se pode ajudar essas pessoas, com uma pequena ajuda. Ofereça R$5, R$10, é uma grande colaboração, ofereça a partir de suas condições. E tantas pessoas de Campo Grande, para minha alegria, entenderam que nós devemos nos compadecer daqueles que se encontram em aflição e, na simplicidade, no pouco que têm, depositaram em favor da Caritas, para que fosse levada a essas pessoas pequenas ofertas. É um gesto que a palavra aponta para vivermos essa atitude de amizade e de seriedade no acolher e viver a palavra do Senhor.
Agradecer aqui mais uma vez ao Padre Flávio de Souza Santiago, trazendo reflexões e orientações sempre muito pertinentes e enriquecedoras para todos nós. Desejar para o senhor uma boa tarde, uma boa semana, Padre Flávio, e êxito lá nas ações junto à comunidade como essa ação aí que em favor daqueles que foram atingidos pelas enchentes lá no sul da Bahia, também em Minas Gerais. E colocar o microfone à disposição do senhor para concluir. Tá, Ivan, foi uma alegria conversar com você. Provavelmente na próxima semana eu vou fazer de João Pessoa, viu? Porque eu vou visitar um irmão que mora lá, então eu vou entrar remotamente de João Pessoa para nós continuarmos a conversar sobre assuntos pertinentes à Igreja Católica. Lhe desejo uma boa semana e aos nossos colaboradores, bem como a todos aqueles que estão ligados no Jornal da Centro-Sul.